bastante relevante o que alguns irmãos comentaram quanto a ter uma comunhão preliminar com o candidato, entre aspas. E gostaria de reforçar o pensamento de que os irmãos, especialmente, e por que não também a Assembleia toda, pode e creio deve aplanar o caminho, deve prover para que o candidato tenha os requisitos. Não precisamos abrir, mas vamos lembrar da última instrução do Senhor Jesus aos seus discípulos, no final de Mateus. Fala do batismo, de fazer discípulos e fazer o que mais? Ensinando-os. Se os irmãos ensinam aos recém-convertidos ou aos recém-chegados, eles muito mais facilmente terão, então, as condições necessárias, o discernimento necessário para poder estar à mesa do Senhor. E se nós agora também aplicarmos dois exemplos, duas, podemos chamá-las de figuras, do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ressuscitou aquela menina, a filha do Jairo, qual foi a primeira ordem que ele deu aos pais? Que ele dessem de comer. Alguém que era morto e que nasceu, que viveu, precisa comer. Alimento espiritual, ensino. Já no caso de Lázaro, o caso é um pouco diferente. Ele também havia morrido, inclusive já estava até cheirando mal. Ressuscitou, saiu do sepulcro, todo atado, amarrado, cheio de vendas, não podia nem andar direito, muito menos falar. E qual foi a ordem do Senhor aos que circundavam ali? Desatai-o e deixai-o ir. E nessas vendas, nessas amarras, nessas muitas coisas que o Lázaro trazia de dentro do sepulcro, já morto, nós podemos ver maus costumes, vícios, coisas que muitos de nós tínhamos e muitos trazem consigo quando chegam ao conhecimento da verdade, chegam à fé. Que, no entanto, esses vícios, esses problemas precisam ser retirados. E isso não é tarefa do que acaba de ressuscitar, é tarefa dos que estão ao redor, vendo. E tudo isso, eu creio, ajuda muito a que uma pessoa, um candidato, novamente, entre aspas, tenha um caminho mais fácil. E por que não também seja dessa forma eliminado muita coisa que talvez mais adiante poderia ser um obstáculo, poderia ser um impedimento na hora do exame. Mas se houve esse ensino, se houve essa ocupação, muitas dessas coisas não estariam mais presentes. Então, creio que é válido, muito pertinente o que ouvimos de diversas bocas.
que devemos nos ocupar com essas pessoas com dedicação e dessa maneira facilitaremos muito e muitas coisas andariam de uma forma mais rápida, mais suave e principalmente também mais de acordo com a palavra do Senhor. Ouvindo o irmão falar dessa limpeza, vamos dizer assim, do corpo de Lázaro, sobre essas faixas que representavam essas coisas impuras, né, que a pessoa traz consigo antes da conversão, eu fui animado a estar falando, a estar usando o início desse capítulo 10, que tem sido tratado. A gente percebe ali que Paulo usou de uma forma negativa o que aconteceu com aquele povo de Israel, com os hebreus, lá no deserto, o que eles cometeram, né? E a gente percebe ali, no versículo 6, no capítulo 10, no versículo 6, fala de cobiça, no 7, idolatria, no 8, prostituição, no 9, tentar a Cristo, e no 10, um dos pecados mais comuns, a murmuração. Né? Então, isso me animou a falar, porque o irmão Júlio, na última fala dele, ele falou qual era o requisito mínimo para estar admitindo a pessoa na seita. E nós vemos aí no nosso texto, já no versículo 14, que ele fala, meus amados, ou seja, para nós, né? Graças a Deus que Paulo falou dessa forma tão singela. Meus amados, fugir da idolatria. Então, uma das primeiras coisas que a pessoa não pode trazer consigo para estar na mesa do Senhor, porque a mesa é do Senhor, é a idolatria. Outro requisito é que tenha o mínimo de entendimento. Entendimento justamente para não estar incluída nessa lista que aconteceu lá no deserto. Entendimento para não estar cometendo cobiça, idolatria, prostituição. Entendimento para saber o que é a prostituição também, porque muitas vezes quando se fala em prostituição, pensa-se naquela jovem que está lá na praça, com uma bolsinha na mão, né? E a gente sabe muito bem que não é só isso. A prostituição pode ser cometida de muitas formas, né? Às vezes você percebe pessoas que se dizem crentes e que estão vivendo em prostituição, né? Pessoas que vão para baixo do mesmo teto sem se colocar diante do Senhor, como o irmão Zig falou, parece que ontem, né? Que o casamento, na realidade, começa se colocando diante do Senhor. Depois vai lá para a autoridade, o juiz de paz, casa. Então tem pessoas que, sem fazer isso, se colocam embaixo do mesmo teto e aí está vivendo em prostituição. Mas enfim, requisito mínimo para essa admissão, né? Fugir da idolatria e o mínimo de entendimento para entender sobre essas coisas. Eu falo aqui agora dou um pequeno testemunho sobre uma irmãzinha que nós temos em Curitiba. Até dia desses eu falava com o irmão Davi sobre a situação sobre ela. O irmão Davi citou. Então, veja esse caso, né? É uma irmã que tem pouquíssima leitura, uma irmã simplérrima, simples, tem comunhão com a gente de uma forma muito simples. A gente chega a conversar com ela, é uma simplicidade assim, né? E condições mínimas até de vida. Mora num lugar muito ruim e situação financeira bem precária, mas ela foi admitida na ceia, tempos atrás, acho que até antes de mim mesmo. Por quê? Com toda a simplicidade. Porque ela atendeu esses requisitos mínimos, que não é idólatra,
e tinha o mínimo de entendimento. Entendimento principalmente para entender o que é o cálice e o que é o pão. Né? Meu irmão e irmã, os jovens, né, que estão aqui, que ainda não participam da ceia. Quando vocês tiverem esse mínimo de entendimento para saber o que significa o cálice e o que significa o pão, praticamente você está admitido na ceia. Claro que existe essa questão da entrevista, né? Da entrevista para saber se realmente a tua vida está de acordo. Porque, como eu falei, da questão da murmuração, tentar a Cristo, são coisas que às vezes passam de forma despercebida. Às vezes a gente comete esse pecado sem perceber até, sabe? Graças a Deus que o Senhor já pagou por isso e a gente pede perdão e Ele perdoa. Murmuração é muito comum, principalmente no meio familiar, né? Puxa, está faltando isso, está faltando aquilo, né? É murmuração. Isso é pecado. Isso tem que ser consertado. Mas os requisitos realmente são muito poucos. Se animem, não é nem uma coisa assim tão, vamos dizer assim, tão assustadora. Os irmãos não vão te entrevistar com um tridente na mão. Né? Eles estão lá para te ajudar, como já foi falado, o irmão falou, que a Assembleia tem que colaborar com isso também, né? Instruir, ajudar. Desde ontem e hoje também percebi várias vezes no intervalo e aqui dentro na reunião mesmo, que existe uma curiosidade muito grande para que nós façamos uma listinha de quais são esses requisitos mínimos, né? Há vários irmãos, inclusive, tentando, né, reproduzir isso. Isso mostra que isso está latente. Então eu não quero criar essa lista. Eu quero apenas conferir com os irmãos se eu entendi a reunião de hoje à tarde com a lista que eu fiz a partir do que eu ouvi. Tá? Para que nós possamos ter um parâmetro mínimo, porque afinal de contas estamos numa conferência, precisamos sair daqui com um aprendizado. Ouvimos muita coisa nós já conhecíamos, outra ainda não, e nós precisamos montar esse quebra-cabeça para que nós possamos sair daqui com uma visão clara do que seria, então, de fato, esses requisitos mínimos. Eu vou ler a vocês o que eu anotei. Depois os irmãos, especialmente aqueles que mais participaram hoje à tarde, podem julgar se está correto ou não, para que saiamos com essa visão mínima do que seria desejável do ponto de vista bíblico. O primeiro requisito que eu anotei é ser crente, ser renascido, ter vida nova, fazer então, portanto, parte efetiva do corpo de Cristo. O segundo é que essa pessoa seja sã na doutrina, moral, muito cuidado com os pecados manifestos e com os pecados ocultos. Os pecados manifestos são mais fáceis de ver. Os ocultos, ninguém vê. Mas Deus, o Senhor, na mesa, quando nós falamos de vida pura moral, trata-se disso. E ainda vida pura socialmente, porque tange a nossa vida social, tange ao nosso comportamento neste mundo, respeitando as leis existentes, as regras, a nossa nação, enfim, essas coisas todas que envolvem a vida social, para que também Satanás não encontre brecha ali. E que também nesse ponto, então, possamos ser um exemplo, de modo que também essa conduta socialmente correta e moralmente correta glorifique a Deus e deste conforto aos irmãos, para que possam de fato nos acolher com alegria à mesa do Senhor.
que não é a do Senhor simplesmente, mas é uma mesa de homens, como dizia o irmão Júlio, mostra que essa pessoa ainda não entendeu perfeitamente essa doutrina, que tange a forma de se reunir e etc. Então essa associação, quando ela ainda existe, com os meios eclesiásticos, conforme já vimos também, denota uma falta de entendimento da sã doutrina. Certo, Bernardo? É isso? E eu queria agregar também, eu gostaria de agregar as condições do outro lado, da parte dos que recebem. Nós já ouvimos que quem recebe a comunhão na mesa do Senhor é aquela entidade a qual o próprio Senhor Jesus delegou essa autoridade de ligar e desligar com relação ao céu. E é a igreja local, ali onde o Senhor Jesus está no meio. E a igreja local, ela não está agindo sob um princípio de democracia. Ah, tem fulano ali que está candidato. Quem acha que vai? Né? Não. Nós temos, da parte do Senhor, uma instrução de acolher-nos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Nós agimos, na verdade, sob a direção do Senhor Jesus. Quando nós estamos reunidos para exercer qualquer ato de ligar ou desligar como assembleia, nós queremos agir como o Senhor Jesus agiria naquele momento. E por isso requer da nossa parte um exercício espiritual. Nós não podemos querer facilitar a coisa. Assim a gente não faz. Assim a gente faz. E fica uma regra escrita ou não escrita, mas que é sempre observada sem mais exames. O Senhor Jesus, ele recebeu as pessoas, e as pessoas são entrevistadas no propósito de serem recebidas, não no propósito de sermos não recebidas. No propósito, nós vamos fazer um filtro aqui para evitar problemas, a gente quer fugir de problemas, a gente vê o nosso lado. Não. Sob a visão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele quer que todos os filhos de Deus sejam recebidos, e se eles, porventura, não estão em condições de serem recebidos, o Senhor Jesus certamente está interessado em trabalhar na alma deles, para que eles façam os ajustes. Então, é sempre necessário o exercício espiritual. Cada caso é um novo caso, e nós não podemos fugir disso. Eu lembro, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o Davi, uma vez, ele estava para tomar uma cidade. Ele orou e pediu: Senhor, devo subir? O Senhor falou: sobe. Depois, próxima luta, ele tem que poder falar: bom, o Senhor falou sobe a última vez, eu vou subir agora, né? Não, e uma vez mais pediu para o Senhor: devo subir? O Senhor falou: não sobe. Casos aparentemente semelhantes, a situação era de perfil parecido, mas a direção do Senhor era diferente. Então, eu gostaria de repetir esse princípio de que cada decisão é um exercício espiritual tomado, e a decisão é tomada em nome do Senhor Jesus, na representação dele, nos interesses dele, e nós estamos conclamados a pensar e discernir e ter critérios que ele teria para conosco. Mais um ponto aqui que eu queria colocar sobre essa questão. O Senhor Jesus mesmo colocou na igreja uma lista de cargos, de funções. Em 1 Coríntios 12, versículo 28, entre essa lista
Coríntios 12, 28, está aí também a questão de governo. Uma igreja local é caracterizada por presbíteros no plural. No mínimo deve ter 2. E assim, também, esta igreja local tem uma função dentro dela que é de governo. Isso é importante que seja destacado e praticado. Cada igreja local deveria ter chamamos isso de conselho de irmãos. Que esses irmãos sejam irmãos qualificados, embasados na palavra, que saibam responder quando lhes é feita uma pergunta, conforme a carta de Pedro, que saibam responder. E esses irmãos também, nas suas reuniões de tempos em tempos, eles se reúnem para discutir sobre o bom andamento da igreja local, o bom andamento na congregação dessa igreja local. Então, ali está sempre, eles estão alinhados no mesmo pensamento, um não pensa diferente do outro, estão no mesmo sentido e estão aptos a dar uma resposta a uma pessoa assim que chega com esse propósito. Essa pessoa que vai ser colocada agora em evidência, que está desejando partir o pão, nós comentávamos ontem que essa pessoa vai pedir hinos, vai orar em público, vai falar uma palavra em público quando estiver integrado na comunhão à mesa. E para que um presbítero possa ser presbítero, ele deve ser aprovado. Se for um diácono, ele deve ser aprovado pela igreja. E assim também, essa pessoa que vai agora, tem esse desejo de fazer parte do Partido do Pão, também vai ser aprovado pela igreja toda, pelas irmãs, pelos irmãos, por todos que participam da mesa, vai ser aprovada, conforme o Bernardo já falou. Ela vai ser entrevistada, então, finalmente, para que hoje seja comunicado, e se ninguém tiver nada em contrário, então no próximo domingo poderá estar partindo pão. Então, essa mas estou adicionando ao que já foi falado e confirmando também. Me surge uma pequena pergunta, sei que o horário já está no final, e talvez os irmãos mais anciãos, mais velhos, possam responder. Como nós já falamos de associação religiosa, como agirmos nesse exemplo que nosso irmão Zig trouxe, sem que não se torne um grêmio associativo ou uma manifestação do clericalismo entre nós.
Eu gostaria de ouvir dos irmãos mais velhos como isso é possível. No sé si lo que voy a leer va a responder tu pregunta, Julio, pero en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el versículo 28, que seguramente conocemos muy bien, está dirigido a los obispos, los ancianos. Por tanto, Atos 20, 28. 20, versículo 28, nós temos discurso de Paulo aqui aos anciãos de Éfeso. Ele diz ali, porque atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vemos aquí que es el Espíritu Santo que ha puesto a los obispos. Então vemos que é o Espírito Santo que constituiu os bispos. Es decir, esto nos guarda de nombrarlos. Sendo assim, sendo o Espírito Santo que apontou os mesmos, nós não precisamos, isso é um salvaguarda para nós de não precisarmos nomeá-los. Se reconoce simplemente, pero sin nombrarlos, es decir, este es el anciano, aquel es el anciano, o este es el cuerpo de ancianos. O que nós temos a fazer é reconhecer o que o Espírito Santo nomeou. Nós não precisamos dizer, este irmão é um ancião, ou esses irmãos são os anciãos. El rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Para pastorearem o rebanho sobre os quais pastorear a igreja de Deus. Aquí leo en que. En el rebaño, están allí. Ahora, Eles foram constituídos sobre o rebanho, ou então no rebanho, como diz a tradução do irmão. dice en qué. Claro, dice en qué. En. Sí, este era el énfasis que quería hacer. Si bien hay una responsabilidad, no van a ser los que van a dominar. Essa tradução, deixa eu só explicar aqui, essa tradução em português sobre o rebanho, ela não confere com alguns outros textos no qual a menção eles foram colocados no rebanho. Ou seja, essa versão colocados no rebanho nos guarda de imaginar que eles tenham que estar sobre os mesmos. Esse pensamento ele está melhor expresso no português, em 1 Pedro 5, ali a expressão está entre vós. Versículo 2. Versículo 2. Tenía en mente ese. Bien, ya fue leído entonces el versículo de 1 Pedro que redondea el tema este que quiero hacer notar. Es decir, que quienes comprenden que es la iglesia, que es la mesa del Señor, que es la comunión, etc. ¿Quiénes? Cualquiera. Ou seja, quem compreende o que é o rebanho do Senhor, a igreja do Senhor, o testemunho do Senhor, evitarán estas cosas. esses que têm a compreensão, eles evitarão essas coisas. Es decir, pondrán en práctica lo que la palabra nos dice aquí, ceñidos a la Escritura. Ou então porão em prática isso que nós temos descrito aqui na Escritura. Filipenses capítulo 1. Filipenses 1. ¿Por qué voy a citar este versículo? Versículo 1. Por que eu cito o versículo 1? Filipenses 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus,
inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Vemos en la epístola a los filipenses una armonía total. Aqui em Filipenses nós verificamos uma harmonia total. Están los santos, los obispos y los diáconos. Temos aqui os santos, os bispos e os diáconos. Esto también responde un poco a la inquietud que teníamos antes, en el sentido de que E essa ocorrência também responde um pouco a essa inquietude que nós tínhamos antes com relação a las dificultades, al andar de la asamblea en orden. Aquí tenemos un orden completo. com relação a dificuldades que eventualmente se manifestam. A ordem completa temos aqui evidenciada nesses personagens. Cada uno en su lugar cumpliendo su función. Cada um no seu lugar, cumprindo a sua função. Ahora hablamos de recibir y tenía abierto en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos una Porém, no momento expresión estamos falando da recepção. E no contexto da recepção, temos na epístola de Romanos, capítulo 14, la primera expresión del versículo 1. no versículo 1 já, a instrução de acolhei ao débil na fé. ¿Pero? Não, porém, para discutir opiniões. Entonces, vemos cómo se nos alienta a recibir, pero no para contender. Então temos aqui uma conclamação para receber, sim, porém não para contender. Ahora, en el capítulo 15, E agora, no capítulo 15, el versículo 7, no versículo 7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. hace un rato hemos recordado que el Señor nos recibió Há pouco ainda fomos recordados que foi o Senhor que nos recebeu y que no tenemos que ser ciegos ni cortos de vista para recordar cómo hemos sido e recibidos. que não devemos ser nem míopes nem cegos para recordar que fomos recebidos pelo Senhor, Por gracia. foi pura graça. Y también recuerdo en la expresión de la epístola de Pedro acerca de la administración de los dones, dice, para que seamos administradores de la gracia de Dios. E também, lá na epístola de Pedro, nós temos uma recordação com relação à administração dos dons, sendo que lá é dito sermos bons dispenseiros da graça de Deus. Exactamente. Y por otro lado, quería referirme al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, Isso é um aspecto. E por outro lado, gostaria de me referir a capítulo 15 de Atos, cómo obra una asamblea frente a una necesidad o a una dificultad. como agora uma assembleia vai agir face a uma dificuldade, uma necessidade que se interpõe. Tenemos aquí un ejemplo de una reunión de administración o de cuidados. Eu creio que podemos dizer que este é um exemplo de uma reunião administrativa. No es el momento ahora de estudiar esto, pero vemos que primero consideran los apóstoles y los ancianos, en el versículo 6, Não é nosso propósito estudar esse tipo de reunião agora, mas há a ocorrência no versículo 6 de reunidos, da reunião dos apóstolos e dos presbíteros. pero después vemos que todo esto es comunicado a la asamblea entera. E vemos que toda a deliberação depois é comunicada à Assembleia inteira. Y es la asamblea la que ata o desata, la que tiene la responsabilidad. E é justamente a Assembleia que liga ou desliga, enfim, que tem a responsabilidade diante do Senhor. Cuando andamos en orden, las cosas marchan para la gloria de Dios. Quando andamos em ordem, as coisas se encaminham para a glória de Deus. El Señor nos dé el discernimiento para asumir las responsabilidades de lo que Él nos confió. Que o Senhor nos guarde ou nos encoraje para assumirmos as responsabilidades que Ele nos confiou. Si el Espíritu ha puesto ancianos, obispos, asuma la responsabilidad. Se o Espírito constituiu anciãos ou bispos, então esses que assumam a responsabilidade otorgada. Hermanos o hermanas, diáconos, diaconisas, usamos la palabra, pero es el servicio. Asuma esta responsabilidad. Irmãos ou irmãs, diáconos ou diaconisas, usamos essa palavra,
Mas está implícito aqui o serviço prático. Recomendamos que eles então assumam essa responsabilidade. Y como leímos en Filipenses, los santos, diáconos, los ancianos, en un orden, E como lemos nos Filipenses, todos integrados, os santos, os diáconos e os bispos, cada um ordenado no seu ponto, no seu lugar, asumiendo su responsabilidad en el lugar que le corresponde, entonces glorificaremos a Dios en nuestra vida privada, assumindo a sua responsabilidade em nossa vida privada, particular, pero también en nuestra vida en el conjunto, reunidos a la mesa del Señor alrededor de Él. como também em nossa vida coletiva, também reunidos ao Senhor, à mesa do Senhor, ao redor de sua pessoa.